Luto e justiça, que neste caso, infelizmente, só veio depois que a pessoa morreu. Esta semana, as redes sociais estão em comoção aí pelo caso do jovem palmense de 23 anos, Bryner Bittencourt. Ele que era motoboy, entregador, que fazia sucesso nas redes sociais, tinha mais de 20 mil seguidores e tinha vídeos até de 1 milhão de visualizações, mostrando aí o dia a dia de um entregador na capital. Pois é, este jovem que amava motocicletas, que era muito conhecido na região sul de Palmas, ele morreu no dia 10, infelizmente, horas antes de sair o seu alvará de soltura. Por quê, gente? O Bryner, ele foi preso há 1 ano, em outubro do ano passado, numa operação da Polícia Militar, né, onde alguns jovens foram encontrados num local que tinha uma estufa de maconha e ele estava no local também. Ele sempre alegou que era inocente, ficou preso preventivamente 1 ano na casa de prisão provisória de Palmas e passou mal lá dentro, né? Um laudo vai ser feito para mostrar aí a causa da morte. Chegou aí da UPA, mas morreu essa semana. E ele morreu horas antes de sair o seu alvará de soltura. Esse caso tem gerado muita indignação. Amigos do jovem Bryner fizeram um protesto na frente da CPP, na internet também muita comoção, né? Porque foi provado, gente, aí, depois que ele morreu, que ele era inocente. Ele foi absolvido por falta de provas. Para tratar mais sobre esse assunto, para a gente entender o que houve, eu convidei para conversar comigo aqui o presidente, né, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, o advogado Dr. Christian. Dr. Christian, obrigada por ter vindo, né? Em primeiro lugar, lamentável que um jovem, né, seja morto dentro de uma cadeia, num contexto em que ele nem era culpado, né? É muito triste. Isso mostra os limites, né, e a tragédia que pode representar o nosso sistema de justiça criminal, né, que muitas vezes não tem capacidade de julgar e analisar situações específicas como essa. Infelizmente, a gente observa, os operadores de direito, sobretudo os que atuam na área da advocacia criminal, que a prisão preventiva é um instrumento que deveria ser utilizado quando outras possibilidades não é possível, é um instrumento que vem sendo sistematicamente banalizado. A legislação diz que a prisão é o último raio, a medida mais extrema que se pode colocar contra alguém que é acusado de cometer um crime. Sim. Então, eu acho que tem 2 coisas importantes relacionadas a esse caso. Uma é o afastamento absoluto da presunção de inocência e o afastamento das condições pessoais daquela pessoa que é acusada por um crime. Se essa pessoa ela não possui antecedentes, tem residência fixa, trabalho lícito e o crime que ela é acusada não é um crime violento, essa pessoa deve ter o direito de poder responder esse processo em liberdade. Eu acho que isso é algo que precisa ser observado, porque qualquer pessoa está sujeita a ser acusada de cometer um crime e exercer o seu direito de defender e provar a sua inocência, como aconteceu com o caso do jovem Bryner, né? Ele foi acusado de um crime e provou a sua inocência, só que infelizmente a forma com que esse processo conduziu levou ele a hoje não estar mais vivo. E ele não tinha antecedentes criminais, também tem isso, né? Isso é um ponto determinante, assim, para o sistema de justiça. Quem não tem antecedentes criminais, quem possui residência fixa, né? Isso significa que é uma pessoa que tem condições favoráveis para responder o processo em liberdade. Como eu disse, qualquer pessoa está sujeita a ser acusada de cometer um crime, né? Tanto de cometer como ser acusada. E a pessoa só deve responder esse crime com uma prisão preventiva quando não houver outras possibilidades. E numa análise superficial do caso, a partir dos elementos que a imprensa tem trazido, sobretudo, assim como a defesa dele, ele tinha condições desde o início de responder à liberdade. Tanto é que foi inocentado. Doutor Christian, uma outra questão, você que atua muito na área de direitos humanos também, que me chamou a atenção, é que a CECIJU, Secretaria de Cidadania e Justiça, informou que quando ele começou a passar mal lá dentro do presídio da CPP, não foi informada a família e o estado dele. Ele passou mal, há alguns dias o estado foi piorando, foi na UPA e morreu na UPA. É um procedimento padrão não informar a família sobre o estado de saúde de uma pessoa, de um detento? É equivocado.
Porque a família, ou pelo menos o advogado, a advogada, a defesa do reeducando, precisa ser informado sobre essa situação da saúde. Porque se ele tiver algum problema de saúde, tiver desenvolvido algum problema de saúde, e essa condição de saúde for incompatível com o cárcere, né? E aí a gente tem um conjunto de legislações, tratados internacionais de direitos humanos, que alguém que tem algum problema de saúde, que seja incompatível com o cárcere, essa pessoa deve ter a sua prisão preventiva convertida em liberdade provisória com medida cautelar diversa à prisão. Então, se essa pessoa tinha algum problema de saúde grave, que colocava a sua integridade física e a unidade não tinha condições de cuidar, administrar esse problema, porque nós sabemos que a assistência médica é uma das precariedades das unidades prisionais a nível de país, né? O sistema de justiça tem que ser comunicado. E aí isso acontece, primeiro, a partir dos advogados, a partir da família, para que esses defensores, o sistema de justiça, possa tomar as medidas necessárias para que essa pessoa continue respondendo o seu processo, mas sem ter a sua integridade física violada. Doutor Christian, como é que fica agora? O jovem morreu, né? Ele foi por falta de prova, ser provado a inocência. O que acontece agora? Tem alguma outra medida que pode ser tomada? A comissão da OAB de Direitos Humanos vai tomar alguma medida, exigir alguma explicação, alguma coisa? A Comissão de Direitos Humanos, assim como outras instituições, vai acompanhar o caso. Um caso que tem uma extrema gravidade, uma extrema repercussão. Sim. Nós estaremos acompanhando o caso. A busca por eventuais reparações será, com certeza, algo que a família, né, junto com seus defensores, a advogada da família, irá buscar, né? Assim como a busca preliminar de uma investigação. É preciso investigar esse caso. Existem muitos elementos que ainda não foram devidamente elucidados, né? Houve omissão, negligência da unidade prisional em relação à situação dele. Isso é algo que ainda hoje não está aprovado, não se sabe. Então, é preciso investigar. Houve algum equívoco efetivo do sistema de justiça em relação à situação dele? É algo que também precisa ser avaliado e, sem sombra de dúvida, essa é uma tarefa que a família irá buscar na justiça. Ok, obrigada, doutor Christian. A Gazeta do Cerrado lamenta aí, né, o caso, a morte dele, se solidariza com todos os amigos, familiares, pessoas conhecidas, e vamos continuar como imprensa vigilante acompanhando o caso, acompanhando as investigações, e que infelizmente no nosso país, no nosso Tocantins, casos como esse, onde inocentes sejam presos e depois, né, seja provado que ele não era culpado, não aconteçam, chegam ao ponto de não acontecer, porque é de fato inadmissível e a justiça precisa, com certeza, acontecer em todos os casos aí que a gente acompanha na sociedade. Obrigado pela sua audiência. Continue acompanhando este caso acessando gazetadocerrado.com.br.